Olá, olá, já estamos por aqui. Hoje, 13º dia da leitura de Provérbios. Vamos continuar a nossa leitura, a nossa reflexão, nosso aprendizado, né? Aprendendo a cada dia um pouco mais, adquirindo conhecimento, adquirindo sabedoria, como eu já disse antes, não mais buscando frases de sabedoria, mas começando a ser sábia, né? Começando a ser sábio. Vamos então fazer a nossa leitura. Pegue sua Bíblia ou abra seu aplicativo no livro de Provérbios. Vamos ler o número 13, vamos começar desde o verso 1. Vou fazer essa leitura corrida, mas eu espero que você realmente faça sua leitura pausada, reflexiva, medite em cada verso que você vai ler, tá certo? Vamos lá? Provérbios 13, a partir do verso 1. O filho sábio aceita a disciplina de seu pai, o zombador se recusa a ouvir a repreensão. Com palavras sábias consegue-se uma boa refeição, mas os desleais têm fome de violência. Quem controla a língua terá vida longa, quem fala demais acaba se arruinando. O preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. O justo odeia mentiras, o perverso causa vergonha e desonra. A justiça guarda o caminho do íntegro, mas a perversidade desencaminha o pecador. Alguns são pobres e fingem ser ricos, outros que são ricos fingem ser pobres. O rico tem como pagar resgate por sua vida, o pobre nem sequer é ameaçado. A vida dos justos brilha alegremente, mas a luz dos perversos se apagará. O orgulho só traz conflitos, mas o que aceita conselhos é sábio. O dinheiro ganho por meios ilícitos logo acaba. A riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é árvore de vida. Quem despreza o bom conselho se envolve em dificuldades. Quem respeita o mandamento será bem-sucedido. A instrução do sábio é fonte de vida. Quem a aceita escapa das armadilhas da morte. O sensato é respeitado, o desleal caminha para a destruição. O sábio pensa antes de agir, os tolos se gabam de sua insensatez. O mensageiro desleal depara com dificuldades, mas o mensageiro confiável traz cura. Quem despreza a disciplina acabará em pobreza e vergonha. Quem aceita a repreensão será honrado. É agradável ver sonhos se realizarem, mas os tolos se recusam a se afastar do mal. Quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Desgraça persegue os pecadores, enquanto bênçãos recompensam os justos. A pessoa de bem deixa herança para os netos, mas a riqueza do pecador vai para as mãos do justo. As terras dos pobres produzem muito alimento, mas a injustiça tudo consome. Quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. O justo come até se satisfazer, mas o estômago dos perversos fica vazio. E aqui a gente finaliza o verso, todos os versos, né, que compõem Provérbios 13. E aí eu vou fazer igual os vídeos anteriores, né? Como começou uma sequência de provérbios a qual ele vai trazendo temas diversificados, eu vou comentando, né? Vou trazendo alguma reflexão de versos que destacam aos meus olhos. Então eu já quero começar refletindo com você a partir do verso 7, que diz assim: alguns que são pobres fingem ser ricos, outros que são ricos fingem ser pobres. E realmente, né, chega a ser engraçado isso. Quem tem quer fingir que não tem, e quem não tem quer fingir que tem. Como é complexo isso, né? A gente nunca está satisfeito. A gente não sabe realmente o porquê das pessoas querer ser o que não são, mas com certeza quando a pessoa de pouca condição, né, quando ela é pobre, ela quer se passar por uma pessoa de condição, é porque ela quer ser aceita, né? É porque ela não quer ser rejeitada, é porque ela quer fazer parte, é porque ela quer caber ali, é porque ela quer pertencer a um grupo, a uma determinada circunstância, ela quer se destacar. Agora, quando o rico se finge de pobre, a gente tem algumas dúvidas, né? O porquê que ele faz isso? O porquê que deveria fazer isso? Se for um aspecto também de comunicação, né, de conseguir se encaixar dentro daquele conceito, dentro daquele contexto e não gerar essa divisão, tudo bem, legal, né? Ele saber estar em todos os lugares, falar com todas as pessoas, se relacionar com todo tipo de pessoa, tudo bem. Agora, normalmente pode existir também o fato de que
Uma pessoa se finge que é rica e finge que é pobre, é porque ela não quer que ninguém peça nada, né? Ela não quer cobranças em cima dela e até mesmo ela quer usar de vantagens que pessoas de condições mais humildes financeiramente têm e ela não tem pelo status de riqueza, né? Pelo status de financeiro alto que ela apresente, que ela tenha e não consiga. Mas é muito engraçado isso, que por incrível que pareça, pode parecer até estranha essa minha fala, né? Que normalmente a gente vê pessoas que não têm querer parecer com pessoas que têm. Mas também acontece de pessoas que têm realmente demonstrar que não tem, né? Querer parecer com pessoas que não têm. Na verdade, não é nem querer parecer, fingir que não tem, né? Ou para que ninguém venha pedir nada, ou para poder se encaixar e não ser olhado de forma diferente. São N possibilidades, mas sempre vai ter essa relação de ser alguém e fingir ser outra, né? A ideia é exatamente esse fingir que não é o legal, que não é uma atitude sábia, né? Aqui ele aponta comportamentos, mas que são comportamentos que não condizem com uma pessoa que ela age com sabedoria, né? Que ela age com sensatez. A ideia de fingir ser o que não condiz com uma vida de sabedoria, né? Como uma pessoa sábia, como uma pessoa sensata, acaba sendo um comportamento de um tolo, de um insensato, né? De uma pessoa que não está conseguindo identificar o que ela é de verdade. Porque o que ela tem não pode interferir no que ela é. Se ela é, ela não precisa provar nada para ninguém, ela não precisa dar nada para ninguém, ela não precisa ter nada, se ela entende quem ela é. Então, tendo altas condições financeiras ou poucas condições financeiras, se a pessoa sabe quem é, se você sabe quem você é, você não precisa fingir ser ninguém para agradar ou para não desagradar, para pertencer ou para não pertencer. Você não precisa, né? O que a gente precisa saber é a humildade, né? A humildade vai fazer você entrar em lugares altos e a humildade vai fazer você se adequar a lugares mais baixos. A humildade faz você ter e faz você não ter. A humildade faz você ter contentamento, né? Então, a pessoa quando ela é humilde, ela consegue entrar e sair. Ela não tem problema com isso, né? Então, ela não precisa fingir ser alguém para ser aceito e nem fingir ser um outro alguém para poder ficar adequado ao ambiente ou para poder se esconder. Não, ela é. Entendeu? Então ela tem convicção do que ela vai ter convicção das suas falas, do seu comportamento. Ela não vai precisar se apresentar, que nem a gente viu ontem, né? O sábio mesmo, ele não se apresenta, as pessoas testemunham sobre ele, mas ele mesmo não fala nada dele. Então, tudo está relacionado ao equilíbrio a partir da humildade que você precisa ter. Ato de sabedoria é ser humilde. A humildade está dentro de um comportamento de sabedoria. Vamos continuar lendo? Aí no verso 8 vai dizer que o rico tem como pagar resgate por sua vida, mas o pobre nem sequer é ameaçado. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Mas é verdade. O rico, ele tem como pagar um resgate pela sua vida, né? E infelizmente ele corre riscos de vida. A própria riqueza coloca ele em risco. Infelizmente é o que acontece, passa a ser visado pelo dinheiro que tem, né? Pelos bens que adquire. Por todo o seu patrimônio, ele passa a ser muito visado, a ponto de sofrer risco de vida, né? De ser sequestrado e ter que arcar com valores altos para não morrer. Porque a ideia do sequestro é exatamente isso, a troca de uma vida pelo valor, pelo dinheiro, né? Do sequestrador, ele quer os bens, ele quer dinheiro, ele quer colocar a vida da pessoa em comparação ao valor que ele pede para que aquela vida não venha a ser ceifada. Agora o pobre, gente, não, o pobre não tem esse negócio. Normalmente não é de se acontecer, eu não conheço nenhum relato, né? Mas existem alguns relatos, né, de a pessoa sequestrar uma pessoa mais pobre, mais humilde, porque na verdade ela quer atingir outra pessoa, né? Ela quer atingir uma outra pessoa que está por trás, que talvez tenha condições
de pagar por esse resgate, mas não é a regra. O que nem diz aqui, o pobre nem sequer é ameaçado. A gente ri, mas é sério, gente. É difícil a vida do pobre, mas aí é uma vantagem. Por quê? Porque ele não tem nada que gere uma cobiça a ponto de querer comparar a vida dele a uma condição, a um recurso financeiro, né? A um retorno financeiro. Porque nenhum sequestrador vai ficar calculando ali, né? Averiguando e acompanhando a rotina de uma pessoa com baixas condições financeiras para poder sequestrar e pedir um resgate, não vai? Né? Acaba que a pessoa que tem dinheiro, a vida dela é como se fosse, não, para na mente do sequestrador, né? É a garantia para ele ter aquela recompensa financeira. Ele coloca a vida da pessoa no patamar daquele valor que ele acredita que vale a vida da pessoa, né? E o pobre já não tem esse problema. Até ameaças é difícil sofrer, mas ameaça ainda sofre. Mas em regra, até ameaça de sequestro, né? Que aqui como está relacionado a resgate, né? Então o pobre não sofre essa ameaça de sequestro para poder pagar uma recompensa em prol da sua vida. Não é a regra. E eu vejo isso como vantagem, né? Porque já é difícil e ainda você ficar correndo risco de ser sequestrado para querer tomar o que você não tem, né? Convenhamos, ainda bem que menos mal. Vamos lá para o verso 12, que vai dizer assim: a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é árvore de vida. E é verdade. Quando a gente quer muito uma coisa, quando a gente anseia muito por uma coisa, às vezes passar anos, né, orando, pedindo para Deus aquilo, ou esperando, né, trabalhando, se organizando, e nunca que chega, ela realmente o coração entristece, né? Aqui diz que o coração fica doente. E essa esperança demorada, ela desanima, né? Ela abate, ela faz com que você até perca a própria esperança, né? Mas ele também vai dizer que o sonho realizado é árvore de vida. Então, assim, existe uma esperança tardia, né? Que faz com que o coração fique doente, fique triste, mas também quando esse sonho é realizado, é árvore de vida, né? Então, assim, é árvore de vida, é divino, é muito maior, superabunda, né? Do que aquilo que realmente deixou o tempo que você ficou triste por não ter conseguido realizar aquilo que você queria, por não ter se satisfeito, né? Aquela esperança ter realmente se concretizado. Mas quando se concretiza, é árvore de vida, né? Resplandece, alegra, contagia. Então a ideia é o quê? Continua na esperança, não deixa ela morrer. Vai ter tempos difíceis, sim, vai ter tempos de tristeza, sim, vai ter tempos que você vai desanimar, sim, mas não desista, né? Não desista, porque quando o sonho for realizado, é vida, é árvore de vida. E árvore, né, já tá dizendo árvore, né? Olha a composição, né? A árvore, ela vem com frutos, né? Normalmente as árvores têm fruta, a maioria das árvores tem frutos, então é uma coisa muito maior. Quando é realizado, gera uma recompensa muito maior e desencadeia várias outras bênçãos, né? Pode estar desencadeando várias outras bênçãos, a depender do seu nível de sabedoria e se realmente você vai ter atitude de sabedoria a partir do momento que você recebe aquilo, né? Se você vai fazer igual o sábio do provérbio anterior, abençoar uma cidade. Ele é tão abençoado, ele é tão sábio que ele consegue abençoar a cidade dele. Vamos continuar? E aí vai dizer assim, ó, no verso 16, o sábio pensa antes de agir, os tolos se gabam da sua insensatez. Os sábios, sempre antes deles agirem, eles pensam, né? Eles calculam, eles analisam, eles veem se realmente é algo bom, se a consequência é positiva, se vale a pena. Quais são as pessoas que estão envolvidas, né? Porque às vezes a gente pensa muito naquilo que vai nos satisfazer ali unicamente, mas não pensa nos efeitos que aquilo pode gerar ao redor.
as pessoas que estão ao nosso redor, né? A família, os colegas de trabalho, a circunstância, o emprego. Você não para poder analisar isso, mas quem não para é o tolo, que age sem pensar. Mas o sábio, ele fica pensando, ele fica analisando, ele fica refletindo e ele pede conselhos, né? Que a gente já conversou sobre isso. Ele pede conselhos quando ele ainda está indeciso, ele pede conselhos. Ele ora, ele fala com Deus, ele pede orientação, ele conversa com pessoas entendidas, ele se orienta. Então, ele pensa antes de agir. Agora, o tolo, ele age sem pensar, né? Ele gosta mesmo de agir debaixo da insensatez, e ele é feliz por isso. Ele gosta de ser inconsequente, ele gosta de agir de modo imediato, sem pensar. E isso não é bom, não é bom. Por quê? Porque quando você age de modo imediato, você está sendo egoísta, você está sendo inconsequente, você não está pensando nos efeitos que pode ter, que pode gerar em você e nas pessoas que estão à sua volta, né? Tem coisas que, eu acho que a maioria das coisas que a gente faz geram efeitos não só em nós, mas das pessoas que estão em volta, né? Ainda que não sejam consequências diretas, efeitos diretos, mas de modo indireto, sim, vai atingir pessoas que estão à nossa volta, né? Principalmente os nossos familiares. Vamos lá para o verso 20, que vai dizer assim, ó: quem anda com sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Dizem que a gente é influenciado e é a cópia das 5 pessoas das quais a gente anda. E o provérbio vai dizer, ó, quem anda com sábio se torna sábio, né? A depender da pessoa que você anda, se ela for sábia, você está adquirindo de modo inconsciente a sabedoria dela. Você está aprendendo com os atos dela, com as falas dela, com o comportamento dela. Agora, se você anda com pessoas tolas, você vai sofrer as consequências, né? É como a gente falou antes. O tolo, ele age e não pensa nas pessoas que estão ao redor dele, né? Então, se você anda com uma pessoa insensata, uma pessoa que é tola, uma pessoa que age sem pensar, você vai sofrer as consequências das atitudes dela quando ela estiver com você, né? São pessoas que são, como a gente pode dizer, são relapsos, né? Você não consegue saber como ela vai se comportar, como ela vai agir, né? Porque ela não pensa. Pessoas assim, há um grande risco, né, das consequências dos atos dela. Isso é muito perigoso. Agora, quem anda com o sábio se torna sábio, né? Cada vez que você anda com a pessoa sábia, mais sábia você se torna. Por quê? Porque você é influenciado pelo comportamento das pessoas a qual você anda. Porque você ouve, né? Porque você conversa, porque você vê o comportamento e acaba que aquilo vai formando, vai amadurecendo na sua mente, no seu inconsciente, e você vai começando a se comportar igual, né? Às vezes tem pessoas que a gente gosta tanto que a gente começa a pegar o jeito da pessoa, né? O jeito da pessoa falar, o jeito da pessoa se comportar. Então, já que você na verdade, todo ser humano ele é muito influenciado, né? Então, como somos pessoas influenciáveis, precisamos nos deixar ser influenciados por pessoas sábias, né? Por pessoas adequadas que podem realmente gerar em nós vida, gerar em nós coisas boas, né? E não colocar a gente numa furada, numa enrascada, em consequências negativas, não. Seja influenciado por pessoas que podem te levar para o caminho do céu, para o caminho da vida, para o caminho da salvação, para o caminho de Deus, né? E se afasta do tolo, porque o tolo, ele é muito inconsequente, ele é egoísta, ele é orgulhoso, ele é arrogante, né? Ele não pensa nas pessoas que estão em volta dele. Na verdade, ele não pensa nem nele, porque se ele pensasse nele, ele refletia antes de agir, antes de fazer as coisas, antes de ter qualquer comportamento. Tá certo? Vamos continuar. Verso 24 para a gente poder encerrar, que vai dizer assim: quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-lo. E é verdade. Quem ama o filho, disciplina. Quem não disciplina o filho, infelizmente, você não está amando seu filho. Eu sei que não é fácil, né? Ainda mais hoje em dia que a gente vive num mundo onde as crianças, os adolescentes, os jovens estão muito frágeis, né? Você
Parece que os pais têm que ter cuidado em como falar e o que falar, porque eles têm o espaço deles, né? Eles têm o jeito deles, e é toda uma fragilidade que ninguém pode falar nada, que tudo gera um grande efeito. Mas é seu filho. Enquanto estiver debaixo da sua cobertura, enquanto estiver debaixo da sua autoridade, corrija sim, oriente sim, repreenda sim. Porque se você não faz isso, é como se você estivesse lavando as suas mãos. É como se você estivesse fechando os seus olhos. É como se você não estivesse se importando com o que vai acontecer com ele, com o que ele é, com o que ele vai se tornar. Então, cuide do seu filho, repreenda o seu filho, corrige o seu filho, sim, né? Advirta ele, mostre para ele a escolha entre a bênção e a maldição, as consequências, né? E ainda fala, olha filho, assim como Deus fala pra gente, escolhe a bênção, porque a bênção tem isso, a recompensa é isso, celeiros fartos, multiplicação de tudo que você colocar a sua mão, onde você colocar o pé vai ser abençoado. Mostra o caminho certo. Agora, também tem um caminho errado, tem o caminho da maldição. Se você não fizer isso, se você não se comportar em obediência, se você não seguir os mandamentos e obedecer aquilo que está estabelecido como bênção para você, tem consequência, porque tudo na vida tem consequência. Então, se você ama seu filho, corrija seu filho. Se você ama seu filho, repreenda seu filho. Por mais simples que seja, por mais simples que pareça, repreenda o seu filho, corrija o seu filho, porque isso é uma forma de amar. E, na verdade, esse é o verdadeiro amor, né? Você corrigir, você ensinar, e é isso que Deus faz com nós, é isso que Jesus faz com a gente. Ele ensina, ele mostra o caminho, ele vai com você no caminho, ele orienta, né? Ele te desperta, ele mostra, olha, não tá certo, não tá legal assim. Mas se você insiste, simplesmente você vai receber as consequências dos seus atos. Mas Deus é um Pai tão bondoso, tão misericordioso, ele é o próprio amor, por ele ser o próprio amor, ele fala, olha meu filho, a bênção tem essas recompensas, escolhe a bênção, escolhe a bênção. Mas por ele nos amar tanto, por nos querer bem, ele nos corrige sempre que precisamos. Deus não é o tipo de pai que passa a mão pela cabeça. Deus não é o tipo de pai que mima filho. Não. Ele ama filho, mostrando para o filho aquilo que ele é, por onde ele deve andar, o comportamento que ele deve ter, né? Para que ele venha gerar frutos e frutos para a glória de Deus, né? Frutos dignos, frutos que possa alimentar as pessoas. E ele não precisa fingir ser quem ele não é. Ele não precise ser julgado pelo comportamento inadequado, né? Ele seja influenciado por palavras sábias, que ele ande com pessoas sábias e se torne mais sábio, né? O pai verdadeiro, o pai que ama, o pai que cuida, o pai que quer ver o bem do filho, ele ensina, ele corrige, ele orienta, viu? Que você possa aprofundar mais e mais nesses versos. Tinha vários outros versos que eu queria destacar, mas o nosso tempo é curto, mas que você possa refletir, que você possa ir mais fundo, e aquilo que ressaltar aos seus olhos, anote, traga a sua reflexão, fique pensando naquilo, veja aquilo que realmente está fazendo sentido na sua vida, que se encaixe com o que você está vivendo, com aquilo que você precisa melhorar, que você precisa retirar da sua vida, que você precisa mudar. Tem muita coisa que eu tô lendo e choca comigo mesmo, né? Mas a palavra de Deus é assim, ela é espada de dois gumes que corta para os dois lados. Então, tanto para quem tá ouvindo, quanto para quem tá falando. Então, antes de eu passar, ela já fez a limpeza em mim, né? Ela já passou em mim, ela já cortou em mim e já me faz, já me corrige, né? Já me faz querer mudar, aprender, melhorar, porque todos nós precisamos melhorar dia após dia. Ninguém é perfeito. Nós buscamos caminhar em perfeição. Nós buscamos a santidade porque Deus é santo. Nós buscamos a perfeição porque Deus é perfeito, mas ainda não alcançamos o nível de perfeição. Mas é dia após dia, vamos melhorando, nos aperfeiçoando em diversas áreas da nossa vida, em diversas
situações, vamos melhorando e sendo aprovado. Às vezes reprovamos, passamos de novo pelo teste, pela prova, até que Deus possa nos aprovar, mas que você realmente possa destacar aquilo que faz parte de você. Não pense em ninguém, pense só em você. O que você precisa mudar, o que você precisa aprender, o que essas palavras têm dito para você, o que está escrito tem falado para você. O que você precisa curar, o que você precisa mudar, tá certo? Que você possa ir mais além. Deus abençoe sua vida grandemente.